Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Debatemos hoje, por iniciativa do PCP, dois decretos de lei cuja apreciação parlamentar está definida em regimento e, por isso, chama-nos e convoca-nos para uma reflexão mais apurada e mais detalhada sobre dois decretos de lei que, em ambos os casos, se procede a uma descentralização de competências da autoridade do Estado para, num caso, a área metropolitana do Porto e, noutro caso, para o município da Carris. No caso do processo escolhido para a área metropolitana do Porto, o Bloco de Esquerda, desde o momento da publicação do diploma do decreto-lei, manifestou algumas reservas no desenho do processo escolhido, repetimos, o processo, para efetivar a transferência para a área metropolitana do Porto das competências da Autoridade de Transportes do Estado Central. Deve, no entanto, estabelecer-se como reserva, neste caso, a de ficar claramente definido na lei que o Estado deve continuar a ser o principal garante do investimento nos transportes públicos, nomeadamente o investimento relacionado com a expansão e modernização das redes de transporte, especialmente em modo ferroviário, ligeiro e pesado. Para que esse processo de descentralização de competências possa proceder no concreto, é necessário corrigir o que estava na Lei 52/2015, de 9 de junho, isto é, o regime jurídico do Serviço Público dos Transportes, o qual, como se sabe, foi concebido na altura pelo anterior governo PSD-CDS de costas voltadas para a administração local e designadamente para os municípios. Por isso, são justificadas as alterações que são feitas ao diploma, nomeadamente no artigo 2º do Decreto-Lei do Governo. No entanto, no que à gestão operacional da rede da SCCP diz respeito, existe de facto no diploma uma desvalorização da função de gestão operacional que a empresa em si mesma, ao mesmo tempo que se abandona a possibilidade de fazer refletir diretamente na estrutura de gestão da SCCP representantes dos 6 municípios onde a SCCP opera. Estamos, por isso, a favor de uma reconfiguração do Conselho de Administração da SCCP com base na nomeação direta de 4 dos 5 gestores do Conselho de Administração pelos 6 municípios da AMP, por via do contrato de delegação interadministrativa a estabelecer com a AMP, mantendo-se a reserva de um lugar para a área financeira como representante direto do Estado, o 5º elemento, bem como mantendo-se também a reserva da escolha do Presidente do Conselho de Administração por parte do município do Porto. Este desenho, na composição do Conselho de Administração, corresponderia ao equilíbrio político entre os poderes autárquicos, consoante a representatividade de cada um e, por outro lado, cumpriria o estabelecido no próprio regime jurídico do Serviço de Transportes de Passageiros, segundo o qual as autoridades de transportes podem delegar, designadamente através de contratos interadministrativos, total ou parcialmente, as respectivas competências noutras autoridades de transportes ou noutras entidades públicas, como é o caso da SCCP. Este esquema de composição na definição do Conselho de Administração da SCCP parece ser mais simples, mais transparente e mais compreensível para todos os intervenientes neste processo. Por fim, consideramos também no caso da SCCP, aliás, como no caso da Carris, que é necessário a constituição de um Conselho Geral consultivo com a capacidade de poder emitir pareceres sobre um conjunto de matérias de interesse para cada uma das empresas e a região, e onde tenham assento os principais atores políticos e sociais regionais e locais, integrando, nomeadamente, representantes, no caso da SCCP, representantes de todos os 6 municípios abrangidos pela SCCP, da área metropolitana do Porto, da Autoridade para a Mobilidade de Transportes, do Metro do Porto, dos trabalhadores, dos utentes e dos consumidores. No caso da Carris, o desenho é sensivelmente o mesmo, mas ajustado, evidentemente, à realidade local de Lisboa e da área metropolitana de Lisboa. Esta possibilidade está, de resto, prevista no próprio regime jurídico do setor público empresarial, segundo o qual é possível a existência de outros órgãos deliberativos ou consultivos, definindo as respectivas competências. Estas são, em síntese,
as razões das principais propostas de alteração que o Bloco de Esquerda defende, quer para o caso do Decreto-Lei da municipalização da Carris, quer para o caso do Decreto-Lei da transferência para a AMP das competências de regionalização do Serviço Público de Transportes prestado pela SCCP. Obrigado. Tem a palavra, em nome do Governo, o Sr. Ministro do Ambiente, Matos Ferreira.